21-2232-3271. No primeiro bloco a gente falou do autocontrole, do se tocar, né? Se toque um pouco. Não exagere, antes que a comissária chame alguém para dizer quem é você para você mesmo, como contou a Ana Maria Rossi. E no caso do livro do César Romão, ele diz que o amor não amadurece com a idade, mas com a intensidade que é vivido. Esse livro nasceu de uma situação muito interessante. Primeiro eu quero lhe agradecer porque você faz parte da minha carreira e você é uma parte dourada da minha carreira, porque desde o meu primeiro livro você sempre prestigiou os meus lançamentos. Bom. Muito obrigado pelo apoio. Devo muito a você durante a minha carreira. Imagina, obrigado a você por vir aqui. Embora os meus eventos sejam sobre motivação, liderança, por incrível que pareça, as correspondências que eu passei a receber eram sobre relacionamento. Então as pessoas não me perguntavam ao final das palestras ou quando liam algum outro livro meu sobre aquele assunto. Perguntavam sobre relacionamento. E eu comecei a perceber que as pessoas se amam muito, mas se separam. Então hoje nós temos um índice... Exatamente, Leda. Elas se amam, se relacionam mal e terminam o relacionamento com amor. Quer dizer, existe amor, mas o amor não foi o suficiente. Os livros hoje estão em 28 países. Eu achei que era uma coisa do Brasil, uma coisa latina, mas de repente eu recebo uma correspondência da Rússia, por exemplo, tenho 9 títulos lá, a mesma coisa. Eu comecei a ver que isso é um procedimento mais ou menos natural das pessoas. E eu escrevi o livro, Só o Amor Não Basta. Tem a ver com a impaciência que a gente falou. Exatamente. Aqui. Não tem a paciência da construção, né? Não é só construção, né? Porque as pessoas acreditam que eu te amo, pronto, então a gente vai ser feliz. E o livro, o projeto do livro é sobre isso. Só o amor não é suficiente. Você tem que desenvolver competências para amar. Quais são essas competências? Uma das primeiras coisas que as pessoas têm que entender é que o único momento na existência humana em que o homem e a mulher são iguais é no momento em que são gerados no útero, enquanto o sexo não é ainda definido. Só ali, naquele momento, são iguais. Posterior a isso, o homem e a mulher têm diferenças imensas. O livro traz todas as diferenças entre o homem e a mulher. Além disso, ele traz também o que a mulher deve considerar sobre o homem e o que o homem deve considerar sobre a mulher. Todo homem quer que a mulher seja homem, por exemplo. Ele quer que ela vá ao futebol com ele quer que ela goste de cerveja. E toda mulher, às vezes, quer muito que o homem seja um pouco mais feminino. Então, às vezes, assistir uma novela. A mulher se ofende muito mais rápido que o homem. Por exemplo, hoje a mulher arruma o quarto, coloca lá um lençol bonito, o homem sai do banho e joga a toalha molhada na cama. Então, ele faz isso. Na primeira vez, ela tira com muito carinho, né? Ele faz isso na segunda, na terceira. Na quarta, para a mulher, aquilo já se tornou uma ofensa. E o homem vai provocando pequenas ofensas na mulher e ao longo do tempo isso fica uma pendura. Aí de repente um dia a mulher quer tirar a pendura, põe tudo isso a limpo, o cara nem lembra mais daquelas coisas todas que ele fez, nem sabia que aquilo era errado. E muitos relacionamentos acabam falando, poxa, hoje a minha mulher me deu a conta, porque, nossa, ela me disse tanta coisa. Existem diferenças que as pessoas têm que compreender. A mulher às vezes vai ao cabeleireiro, chega em casa, passou o dia no cabeleireiro e diz assim ao homem, meu amor, você está notando alguma coisa? E ele não vai notar absolutamente nada, porque nós temos uma diferença cerebral muito grande. Começa por aí, né? O cérebro da mulher tem muito mais massa cinzenta do que o do homem. Isso ativa a criatividade e, além disso, a mulher tem muito mais percepção que o homem. Como é que você pode ter elogio se você for ao cabeleireiro de um homem? Avisa que foi. Meu amor, hoje eu vou passar o dia no cabeleireiro e quando eu chegar eu quero ouvir a sua opinião. Aí a cabeça dele, o cérebro dele, ele vai se preparar para a hora que você chegar e ele vai te elogiar. Se você não avisar, talvez ele nem perceba que você cortou, que você tingiu. Esse funcionamento é a proposta do livro. É a mulher entender o funcionamento do homem emocional e cerebral e o homem entender o da mulher.
Às vezes, Leda, o homem gasta uma fortuna, dá um carro para uma mulher, por exemplo, o modelo mais caro. Faz uma festa, contrata um guincho, entrega embaixo do apartamento, chama todos os vizinhos para assistirem e entregou o carro na cor que ela odeia. Porque ele fez tudo aquilo, mas ele não foi capaz de ter a percepção da cor. Se é a cor que ela gosta, se não é a cor que ela... é uma cor que ela não gosta. Você sabia que 70% das pessoas que compram, dos homens que compram alianças, compram errado ou precisam da ajuda da sogra ou da futura cunhada ou de uma irmã para dar o número do dedo da mulher? O homem tem um funcionamento meio ilógico, meio irracional. A mulher não. A mulher é lógica, ela é criativa. E o livro traz todos esses pontos. Então tem uma página aí que eu até recomendo, eu falo para as pessoas, olha, leiam em dois. As mulheres leiam a parte do homem e os homens leiam a parte da mulher. Às vezes a mulher pergunta para o homem assim, o que você está pensando? O homem responde, nada. É verdade. Acredite, minha amiga, ele não está pensando absolutamente nada. Sabe por quê? Quantas vezes já brigaram por causa dessa resposta? Porque o homem ainda me dá uma raiva. Não, vocês ficam... Não dá não, vocês você ficam está pensando nada, como nada. Vocês não acreditam que é nada. Claro, a pessoa está lá com o olhar perdido. Claro, é verdade. Sabe por quê? O homem tem um desligamento depois que eu chamo de ele prover. Depois que ele proveu, ele desliga. É assim. Isso é DNA, tá? O homem saía para caçar na caverna, a mulher ficava na caverna cuidando ali da prole. Ele voltava para a caverna, tá certo? E o que ele fazia? Ficava quieto, porque ele só sabia caçar. Hoje, ele realmente ainda traz isso. Quando ele não está pensando, quando ele disser para você, não estou pensando nada, ele voltou para a caverna. Voltou para cá, ele está na caverna, ele não está pensando absolutamente nada, pode acreditar. Se você conhecer o cérebro do homem, muitas das coisas que você acha que são ofensas para você não serão. Você fala, o cérebro dele funciona assim mesmo. Eu já descobri que isso daí é um defeito de fabricação. Você está casada há quantos anos? 40? Eu, 35. 35. Tem essas questões ou não? Eu acho que a gente não pode generalizar. Você nunca perguntou isso? Assim, aí é que tá pensando que ele falou nada? Eu nunca perguntei. Talvez eu tenha um cérebro meio masculino nesse ponto. Isso é o tipo da coisa que eu não tenho a menor vontade de saber, de ficar perguntando o que a pessoa está pensando. É uma coisa totalmente feminina perguntar isso, né? Você já ouviu? Já, claro. Dezenas de vezes. Claro. E respondeu nada? Sim, às vezes não estou pensando nada. Né? Ou então eu estou pensando a coisa mais besta e idiota do mundo. Tá olhando para o teto e pensando como aquilo foi feito. Isso não deixa de ser um pensamento. Sim, mas, é que a maior parte das pessoas nem sabe o que está pensando. É. O pensamento é automático, ele é totalmente espontâneo. E a mulher, ela atribui importância a muitas coisas. O homem já não. A toalha molhada na cama, por exemplo, eu acho gravíssimo. Não acha não, Joyce? Eu não. Não? Eu estou falando. Gente, a Joyce está no outro planeta mesmo. É a Joyce, né? Não pode generalizar mesmo. Tem uma porcentagem aí que não pensa isso. Donato nunca brigou por causa disso? Esqueceu a toalha molhada na cama? Não, eu que coloco a toalha molhada. Ah, claro, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma que é você. E aí nunca levou uma bronca? Nunca alguém se irritou? De vez em quando, né? De vez em quando pinta um barquinho, mas é normal. Porque o amor, ele é só um sentimento, né? Agora, você precisa entender o seu comportamento para que esse amor se torne viável. A Joyce, por exemplo, na minha opinião, ela já tem uma noção de todo esse comportamento, né? Ou consciente, ou inconsciente, ou instintivamente, né? Por uma evolução de existência. Às vezes a mulher já tem esse instinto de saber que não vou nem perguntar, né? Porque não há necessidade. Mas um grande número, porque esse livro foi baseado em pesquisas, né? Durante quase 8 anos com homens e mulheres que participaram dos meus eventos. Mas a grande maioria ainda tem esse comportamento e ainda acha que o amor é suficiente para você ser feliz. Você disse que estava em 28 países? 28 países. É um fenômeno isso. Às vezes até eu me surpreendo. Por exemplo, quando eu tenho 8 livros na Rússia hoje, que é um país que acho que só o nosso querido amigo Paulo, acho que é o único brasileiro que está lá, com Paulo praticamente, Coelho. Exatamente, Paulo Coelho, com todos os livros. E você recebeu uma correspondência, por exemplo, em russo, das pessoas discutindo um problema que nós discutimos aqui, é muito interessante.
Aí você nota que isso é um ponto comum, né, entre a humanidade. Como é que você faz? Você usa o tradutor do Google? Inglês e espanhol não, mas para a Rússia precisa. O meu nome lá é Cesar Pipomal. Cesar Pipomal. O R deles é um P e tal, né? Deve ser uma complicação. O meu editor quer muito que eu vá à Rússia. Eu falei, olha, eu só vou à Rússia quando eu conseguir pelo menos fazer um discurso durante 20 minutos em russo. Não exagera, fala só umas 2 frases. Eu iria, porque vai com 2 frases ou 3, né, uma meia dúzia, assim, tu vai. O livro também traz o resultado de pessoas que foram felizes. Tipo, 50 suspiros de um relacionamento feliz. Exatamente. São 50 coisas que vieram nas pesquisas que são comuns entre as pessoas pesquisadas, que elas entendem como momentos que podem fazer com que o seu relacionamento seja feliz. Comportamentos masculinos que a mulher deve considerar e comportamentos femininos que o homem deve considerar. Por exemplo, o homem, ele tem um limite de palavras por dia. O homem fala, em média, o limite dele é, em média, de 1.700 a 1.800. A mulher, são mais de 1.000 palavras a mais, são 2.700. Às vezes o homem chega mudo em casa, Leda, porque ele já gastou os 1.700 durante o dia, na empresa, né? A mulher gastou 1.800, então ela ainda chega com 900 palavras sobrando em casa. E aí acontece aquela história que 11 horas da noite, são os dois deitados, né? Meu amor, eu queria falar com você. Eu queria discutir o relacionamento, ele já dormiu. Discutir a relação. Discutir a relação com o homem à noite, depois que ele já gastou a cota cerebral dele. Nem de manhã, né? O homem não gosta, tem horror a esse tema, discutir relação. Não tem nada mais chato do que DR, fala sério, é muito chato. Mas eu acho que independente de discutir o relacionamento, eu vejo que um dos grandes conflitos entre os casais hoje em dia, e daí talvez a grande causa de separações e divórcios, etc., é que as pessoas estão muito intolerantes. Elas têm muitas frustrações, elas têm muitos problemas no seu dia a dia, e quando elas chegam em casa, entre aspas, deveria ser o seu templo, e elas estão chegando para mais problema. Então a pessoa começa a dizer, hoje tive um dia horrível, e o outro, em vez de elaborar, de perguntar, mas deixa eu te contar do meu dia.